Olá pessoal, tudo bem? José Pietro em Messias de César, a conspiração romana para inventar Jesus. Ele vai dizer que a palavra evangelho vem do grego, que quer dizer boas novas, boas notícias. Mas que na sua origem essa palavra queria dizer boas notícias, boas vitórias no sentido militar. Quando um comandante vencia uma luta, se usava então esse termo. O sujeito chegava trazendo então os evangelhos, trazendo então a boa notícia das vitórias daquele comandante militar. Portanto, o termo evangelho que é utilizado na Bíblia é um termo que foi tomado emprestado das vitórias militares dos comandantes romanos, principalmente do imperador Tito. O Eto diz o seguinte: Jesus Cristo nunca existiu e também os apóstolos nunca existiram. Esses evangelistas nunca existiram. Mas caso tivessem existido, eles jamais escreveriam livro nenhum, porque esses livros só poderiam ter sido escritos por pessoa que soubesse escrever. E esses apóstolos todos, tal como são descritos, eles eram pessoas extremamente simples, pessoas do povo, eram pescadores. Esse pessoal não sabia nem ler e nem escrever. A população, na época, que supostamente, teoria do Étienne, tá certo, pessoal? Da época em que Jesus teria vivido, e os apóstolos, mais de 95% da população era analfabeta. A educação era para pouquíssima gente, era para elite. As pessoas que, o grosso da população tinha que ir para o batente, trabalhar para ganhar aquilo que ia comer naquele dia, né? O negócio de estudar era para as classes bem favorecidas. Portanto, Jesus, caso ele tivesse existido, era analfabeto. Os apóstolos, analfabetos. Nenhum ia escrever livro nenhum, ainda mais em grego. Nem em aramaico eles foram escritos. O cara tinha que saber, além de escrever e ler em aramaico, escrever muito bem em grego. Como é que você vai exigir isso de um pescador, né? Então Étienne argumenta isso aí, que esses evangelhos todos, tudo isso é uma invenção, que com certeza absoluta eles não foram escritos por nenhum daqueles apóstolos. O que historicamente ele está, neste ponto, ele está correto. Bom, qual é a ideia do Étienne? O Étienne diz o seguinte: esses evangelhos todos, eles foram criados como paródias, como anedotas, como sátiras às campanhas militares, principalmente do imperador Tito. Então o segredo para a gente entender os evangelhos, o segredo está no livro do Flávio Joséfo, A Guerra dos Judeus. Você tem que botar o livro A Guerra dos Judeus de um lado e botar do outro lado os evangelhos. Aí você vai lendo e você vai percebendo que eles estão extremamente entrelaçados e que a mão que escreveu Guerra dos Judeus também foi a mesma mão que escreveu os evangelhos. O Étienne está dizendo isso, tá certo? Bom, e ele cita alguns exemplos. Que está a maior briga entre os romanos, as tropas romanas, e os judeus liderados pelos zelotas, né, um dos grupos mais assim radicais, mais revolucionários ali na luta. Então eles estão quebrando o maior pau ali, né, e lá na região do Mar de Galileia,
no mar de Tiberíades. O pau está quebrando ali entre os romanos, invasores, opressores, e os judeus, que têm a sua terra invadida ali pelos romanos, que querem expulsar os romanos dali. Então o pau está quebrando ali. Finalmente os romanos conseguem vencer, os judeus fogem para dentro do mar de Galileia, os romanos vão atrás, né? A batalha continua ali, e os romanos passam então a espetarem as suas lanças nos corpos dos judeus, a fisgarem os judeus com as lanças, impedindo até que esses fugissem. Então é uma prática que se usava também para pegar peixe, né? Você pegava uma lança, ficava olhando ali a água limpa, né? E o peixe passava ali, o cara pá, cravava ali a lança do peixe, pegava o peixe. O Étel vai dizer o seguinte: essa passagem que está no livro do Flávio Joséfo, nós vamos encontrar uma paródia lá no livro de Lucas. Lá no livro de Lucas. Quando Jesus, diante de um espantado Pedro, vai dizer o seguinte: eu vou lhe transformar num pescador de homens. Quando ele fala isso, num pescador de homens, é uma brincadeira do Flávio Joséfo, uma brincadeira meio macabra. Segundo o Étel, os romanos adoravam fazer essas sátiras, essas paródias, essas anedotas. E nesse caso aí, o Flávio Joséfo está fazendo uma brincadeira sinistra, né? Mas está fazendo ali uma brincadeira com aquele episódio que ele havia relatado no seu livro, onde os romanos espetavam os judeus como peixes, né? E ele está dizendo, então, coloca na palavra de Jesus, na boca de Jesus, e Jesus fala para Pedro que Pedro vai se transformar num pescador de homens. O Flávio Joséfo era um gozador, era um brincalhão, né? Tem uma outra passagem. Essa passagem vai se dar lá com Maria. Ao cerco de Jerusalém pelas tropas do Tito, comida não entra na cidade, as pessoas começam a morrer de fome, e não era uma prática muito incomum na época, acredito que rara, mas não tão rara assim, os pais matarem os filhos e comerem os filhos. Então há uma senhora chamada Maria. Maria então mata o seu filho recém-nascido, assa o seu filho e depois come o seu filho. Esse episódio é narrado por Flávio Joséfo lá na sua Guerra dos Judeus. E o Étel vai dizer o seguinte: esse episódio que Maria come o próprio filho vai se transformar naquele episódio que Jesus vai dizer: tomai e comei, este é o meu corpo, este é o meu sangue, o mistério da Eucaristia. Portanto, Flávio Joséfo estava mais uma vez fazendo aí uma paródia sinistra, né? Macabra, né? Mas o Étel diz que os romanos adoravam esse tipo de humor. Há uma outra passagem, uma passagem bastante conhecida. Em um evangelho conta que eram dois, em outro evangelho conta que era um só. Então, dois jovens endemoniados procuram Jesus. E Jesus, então, ali estabelece meio um tete-a-tete com os demônios, que estão no corpo daqueles dois jovens. E os demônios, amedrontados com a presença poderosa de Jesus, os demônios pedem para sair do corpo daqueles dois jovens e entrarem nos porcos que estão ali. Há uma vara ali, né? Vários porcos ali. Aí Jesus consente, tá bom, pode sair do corpo dele. E vai lá entrar no corpo dos porcos. Os demônios saem dali do corpo daqueles dois homens e vão entrar no corpo dos porcos.
os porcos ficam doidinhos, começam a correr para lá, correr. Só que eles estão num precipício, eles estão num despenhadeiro e os porcos estão alucinados pela presença do capeta ali, e os porcos começam a se jogar lá de cima do precipício e caem lá no Rio Jordão e vão morrer todos afogados. Todos afogados. Esse episódio, narrado lá na Bíblia, várias vezes, esse episódio, na verdade, é um episódio que já foi narrado pelo Flávio Joséfo, segundo Hétero. O Flávio Joséfo vai contar o seguinte: os soldados romanos vão imprensar os rebeldes judeus, que são comandados por 2 líderes zelotas, e vão imprensar eles num precipício. Eles não vão ter por onde escapar e vão acabar sendo obrigados a se jogarem e morrerem afogados. Os 2 líderes exerciam um poder bestial sobre os seus comandados. Então é esse mesmo episódio, narrado pelo Flávio Joséfo, segundo Hétero, nós vamos encontrar uma nova narrativa lá nos evangelhos. Os 2 líderes não morrem, são presos, né? E vão ser levados presos pelos romanos. Então nós temos aí 3 episódios a mais, mas não vou contar mais porque para reduzir, para não aumentar muito o nosso tempo. Então 3 episódios de paródia, de sátira, de anedota, dependendo aí do gosto de cada um. Segundo Hétero, os romanos gostavam muito desses jogos literários. Bom, pessoal, o que vocês acham? Vocês acham que a teoria do Hétero da conspiração romana para inventar Jesus está assentada sobre bases acadêmicas sólidas, poderosas? Ou vocês acham que trata-se de mais uma imaginativa teoria da conspiração? No próximo e último vídeo dessa série, nós faremos um comentário crítico a essa teoria do Giuseppe Hétero. Até lá, pessoal!